O momento mais perigoso da sua existência não é quando você está no fundo do poço. O momento em que o mundo invisível acende o alerta máximo de destruição contra você. É no exato milissegundo em que a sua vida fica em paz. Pense nisso com cuidado. Volte no tempo e lembre do dia em que você finalmente pagou aquela dívida sufocante, ou do dia em que você saiu daquela tristeza esmagadora que te paralisava. Você sentou no sofá da sua sala, respirou fundo e declarou em voz alta: finalmente, o pior já passou. Agora a minha vida vai andar. O que ninguém nunca te contou é que, ao pronunciar essas palavras e relaxar, um cronômetro silencioso foi ativado no mundo espiritual. Misteriosamente, alguns meses depois, uma força invisível puxou o seu tapete. O dinheiro evaporou de uma forma que a matemática não explica. Uma nova crise, ainda mais violenta, apareceu do nada na sua porta. A tristeza retornou, mais densa, mais pesada e mais cruel do que antes. Você voltou para a estaca zero. E então, você deitou a cabeça no travesseiro, exausto, e fez a pergunta que assombra a humanidade: por que o caos sempre encontra o caminho de volta para a minha vida? Por que eu não consigo sustentar a minha própria prosperidade? A religião olhou para você e disse que isso era uma provação, ou que era um ataque do mal, porque você estava no caminho certo. Esqueça isso. O inferno não tem todo esse controle sobre a sua conta bancária e a sua saúde. O que aconteceu com você foi uma falha mecânica gravíssima, uma lei invisível que você quebrou sem saber. Você foi vítima do seu próprio cérebro. Neste vídeo, nós vamos entrar em silêncio absoluto para ouvir o que Jesus revelou sobre esse ciclo de destruição. Nós vamos abrir um dos códigos mais sombrios e enigmáticos de toda a Bíblia. Jesus sabia que expulsar a pobreza, a doença ou o caos da vida de uma pessoa é a parte mais fácil do processo. O verdadeiro terror, o perigo real, começa exatamente no momento em que a vida fica limpa e o problema vai embora. Em Mateus, capítulo 12, versículo 43, Jesus entregou um aviso aterrorizante sobre como a energia da escassez se comporta quando é expulsa de uma vida. Ele disse o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Isso não é um conto de assombração. Jesus estava revelando uma lei de física e espiritualidade pura. Ele estava dissecando o exato motivo pelo qual a sua própria mente recusa o sucesso e atrai o problema de volta. Mas para que você quebre esse ciclo de fracasso hoje e nunca mais perca o que conquistou, você precisa descobrir a mecânica oculta por trás dessas palavras. O que exatamente Jesus chamou de espírito? O que ele chamou de casa? E por que a sua tentativa honesta de ser uma pessoa limpa e correta é o gatilho exato que está atraindo a sua ruína financeira neste exato milissegundo? Para decodificar esse mistério e parar de perder dinheiro e saúde, você precisa olhar muito além do véu da religião tradicional. Quando Jesus mencionou um espírito imundo, a sua mente, condicionada por séculos de medo, imaginou imediatamente uma entidade de filmes de terror. Mas nas leis universais, o que Jesus estava descrevendo era uma frequência magnética, uma vibração de miséria. É a mentalidade de escassez, é o vício invisível da tristeza, é o complexo de inferioridade, é aquela voz sussurrando que você nunca vai ser ninguém. E o que é a casa? A casa não é feita de tijolos e cimento. A casa é a sua mente, é o seu subconsciente, é o centro de comando de onde você cria a sua realidade. Agora, preste muita atenção na sequência desse código de Jesus. Ele diz que essa frequência de miséria sai de você. Ela vai embora e a sua vida de fato melhora. Mas depois de um tempo vagando no escuro, essa frequência decide voltar para ver como as coisas estão.
E Jesus descreve exatamente o que ela encontra quando olha pela janela da sua mente. Ele diz: e chegando acha-a desocupada, varrida e adornada. Esse é o retrato perfeito da sua vida hoje. Você sofreu tanto, lutou tanto, que finalmente conseguiu varrer a sua casa. Você pagou as contas atrasadas, você se afastou daquelas amizades tóxicas, você parou de chorar pelos cantos, você adornou a casa. Começou a se vestir melhor, arrumou um emprego estável, começou a frequentar lugares tranquilos, a sua vida está limpa, mas você não percebeu a palavra mais. Perigosa e letal de todo o ensinamento de Jesus. A casa está varrida, a casa está adornada, mas ela está desocupada. Você tirou o lixo, mas não colocou nada no lugar. Você expulsou a mentalidade de pobreza, mas não instalou uma identidade de riqueza. Você se curou da doença, mas não deu um propósito agressivo e grandioso para a sua saúde. Você se tornou apenas uma pessoa boa, quieta e passiva, torcendo para que nada dê errado novamente. Você criou um vácuo, um espaço completamente vazio dentro do seu cérebro. E é aqui que o mecanismo da autossabotagem é ativado sem que você perceba. A física da criação e o funcionamento do cérebro humano compartilham de uma lei implacável e aterrorizante. A natureza abomina o vácuo. O universo odeia o vazio. Você acha que ter a mente em paz, sem grandes ambições e sem problemas, é o estado ideal de vida. Mas o que acontece quando o universo e a sua própria biologia detectam esse espaço desocupado na sua mente? É algo que vai te deixar sem dormir hoje à noite. O universo possui regras implacáveis que não pedem a sua permissão para funcionar. E a regra mais violenta de todas é a lei do vácuo. Para você entender o risco de vida que está correndo neste momento por ter uma mente limpa e pacífica, pense em um submarino no fundo do oceano. Se você conseguir sugar todo o ar de dentro dele, criando um vazio absoluto, a pressão esmagadora da água do lado de fora vai implodir aquela estrutura de aço grossa em milissegundos. O vácuo não consegue sobreviver sob pressão. A natureza odeia o vazio. Ela sempre vai forçar algo para dentro dele. A sua mente funciona exatamente com a mesma engenharia. Quando você expulsa um problema, seja a falta crônica de dinheiro, um trauma do passado ou um estado de depressão, você cria um espaço. Se você deixa esse espaço vazio, apenas descansando e comemorando que a tempestade passou, a pressão caótica do mundo ao seu redor vai esmagar e implodir a sua paz. Mas preste muita atenção. Jesus nunca ensinou o vazio. Ele nunca mandou ninguém ter uma mente desocupada. Ele disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." A abundância não é o silêncio pacífico de quem não faz nada. A abundância é a ocupação extrema do espaço. É o transbordar da matéria e do espírito. E aqui está o diagnóstico da sua autossabotagem atual. O que acontece do lado de dentro do seu cérebro quando você apenas limpa a sua vida financeira e adota uma postura passiva? O seu subconsciente entra em pânico. Ele olha para o trono da sua mente e percebe que não há ninguém governando. Não há uma identidade agressiva de riqueza. Não há metas inegociáveis. Não há uma obsessão por crescimento. Há apenas o silêncio de uma casa varrida. O cérebro humano tem um pavor biológico daquilo que não tem um propósito claro. Ele tem medo da casa sem dono. É por isso que, num ato de desespero silencioso, a sua própria mente envia um sinal magnético para o caos retornar. O seu cérebro prefere lidar com a familiaridade da sua dor antiga, do que suportar o terror de um espaço vazio que exige que você assuma a responsabilidade de ser grande. Você, literalmente, sente falta do problema. Neste exato milissegundo de passividade que o código assustador de Jesus atinge o seu clímax sombrio.
Aquele espírito de escassez, aquela frequência de miséria que havia saído da sua vida, olha pela janela da sua mente e percebe que você não colocou nada no lugar dela. Ela vê a porta destrancada e a casa vazia, e ela decide entrar de volta. Mas escute com a sua alma agora, ela nunca volta sozinha. E o que ela traz junto consigo, no momento em que invade a sua vida novamente, é a explicação matemática do porquê o seu sofrimento hoje é tão insuportável. Aquele estado de miséria nunca volta sozinho. Ele volta multiplicado. Preste muita atenção no alerta vermelho que Jesus emitiu para selar esse código. Ele descreveu a consequência exata e matemática de manter a sua mente vazia e passiva. Jesus disse: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele e, entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. O rebote. O colapso 7 vezes pior. É exatamente por isso que a sua vida tem parecido um ciclo de tortura. É por isso que, quando você consegue sair das dívidas e apenas relaxa, a próxima dívida que aparece é 7 vezes maior e mais agressiva. Quando você recai naquela tristeza ou estagnação antiga, a queda é 7 vezes mais profunda e a saída parece impossível. Você não está sendo punido pelo universo. A sua própria mente sabotou a sua liberdade. A pressão do vácuo esmagou você com muito mais força do que antes, simplesmente porque você limpou a casa, mas se recusou a ocupar o trono. Enquanto o seu cérebro for apenas um espaço vazio, limpo e inofensivo, ele será um alvo magnético para o caos. Como você quebra esse ciclo letal hoje? Como você tranca a porta para que a pobreza e a dor nunca mais encontrem espaço na sua vida? Você precisa preencher a casa. E não é com pensamentos positivos ou passividade. É com ocupação extrema. Você não vai mais apenas pagar as suas contas e respirar aliviado. Você vai preencher a sua mente com a agressividade de quem constrói riqueza intencional. Você não vai apenas perdoar quem te feriu para ter paz de espírito. Você vai blindar o seu círculo íntimo e focar em projetos tão grandiosos que não sobrará 1 milímetro de espaço mental para a dor do passado. Você precisa mobiliar a sua mente com a frequência da prosperidade e com alvos inegociáveis. A sua casa tem que ter um dono armado até os dentes. A identidade da escassez precisa olhar pela janela da sua mente, de fora para dentro, e ver que o trono não está mais desocupado. Ele está ocupado por um governo absoluto, mas existe um perigo imediato, e o tempo está correndo contra você. A sua casa não pode passar mais uma noite vazia. Se o trono da sua mente estiver desocupado hoje à noite, o seu passado vai bater na sua porta amanhã de manhã cedo, trazendo a falência e a angústia de volta. Chegou a hora de emitirmos o decreto de posse. Nós vamos instalar a identidade do novo governo na sua mente agora e fechar essa porta para sempre. O tempo do vácuo acabou. O seu inimigo não está lá fora. Ele era o espaço vazio e silencioso que você permitiu existir do lado de dentro. Mas a partir deste segundo, a sua casa não está mais desocupada. Nós vamos selar a porta da sua mente agora. Onde quer que você esteja, feche os seus olhos físicos. Isole-se do barulho do mundo tridimensional por um instante. Assuma o trono da sua própria vida. Levante a sua guarda e repita este decreto de posse comigo. A minha casa não está mais vazia. A minha mente está completamente ocupada. Eu expulso o vácuo da passividade e instalo a identidade do governo. Eu preencho os meus pensamentos com riqueza intencional, com saúde absoluta e com um propósito inegociável. A frequência da miséria e do caos olha para mim agora e encontra o trono ocupado. Eu recuso a estagnação. Eu não aceito mais ser apenas uma pessoa pacífica e calada. Eu sou uma força em constante movimento e expansão. A porta está trancada. O
Passado não tem mais espaço para entrar. Amém. Está feito. Abra os seus olhos. A sua mente acaba de ser blindada contra o efeito rebote. Agora, registre a sua assinatura no mundo material. Deixe o seu like neste vídeo como o carimbo oficial de que você assumiu a posse da sua casa. Inscreva-se no canal para não ficar de fora desta série que vai reconfigurar toda a sua realidade. E desça aos comentários para firmar a sua posição diante do universo, digitando a sua nova identidade. A minha casa está ocupada. O meu governo começou. Você ocupou a sua casa. O vácuo foi preenchido. O caos antigo não pode mais voltar. Mas preste muita atenção ao aviso que eu vou te dar sobre o que nós vamos enfrentar a seguir. O que acontece quando a sua mente está tão acostumada a ser pequena, que quando a grande riqueza finalmente chega, ela tenta rasgar você ao meio por dentro? No nosso próximo encontro, Jesus vai te entregar o código oculto do odre velho. Você vai descobrir por que o seu próprio cérebro tem pânico de receber o milagre financeiro gigante que você tanto pede. E como a sua mente sabota o seu sucesso simplesmente para não destruir quem você é hoje. A casa está ocupada. A nossa jornada contra o inimigo no espelho apenas começou. Te vejo no próximo vídeo.